Júlio César, sou presidente da Associação dos Diabetes, estamos aqui na, na TV ADO. Vamos fazer um bate-papo aqui com o seu Fernando, que é diretor da Santa Casa. Prazer, Fernando, em recebê-lo aqui. Bem, primeiramente, o pessoal, o público quer conhecer o Fernando, que é diretor da Santa Casa, da sua família, a origem, de onde... Se descreve aí, vamos ver de onde vocês são. Bom, eu sou o Fernando Abreu, né, administrador da Santa Casa de Ourinhos. Meus pais, na verdade, eu nasci na cidade de Chavantes, mas meus pais são da cidade de Bariri, Bariri. Uma cidade próxima aí de Bauru, né, perto de Pederneiras, sim, na verdade. E a origem minha, vamos dizer assim, é europeia, né? De maneira geral, é espanhol e português. Né? Mas meu avô, por exemplo, também é austríaco, então, mas a maior parte é relacionada à parte espanhola e portuguesa. Tá? Meus pais, eles moravam e sempre moraram na cidade de Bariri, né? Desde pequenos, nasceram lá e foram criados. Porém, meu pai, em 1970, com a construção da usina hidrelétrica de Chavantes, meu pai veio para cá para a inauguração e para começar a fazer a parte de operação. Meu pai era o chefe de geração de energia da usina. Sim. Em 1970, né, até 75, se morava dentro da usina, né? Tinha as moradias, eram lá dentro. Não podia sair lá de dentro. E em 75 eu nasci, né, dentro, né, dessa situação toda. Na época, meu pai acabou passando, porque também estava passando por alguns processos lá em Jurumirim, que é perto de Piraju, então a gente mudou para lá. Só que isso foi muito rápido e voltamos para Chavantes, que foi onde eu cresci, tive minha formação aí de primeiro grau, certo? A partir da minha formação de primeiro grau, eu passei a estudar aqui em Ourinhos. Né? Daí pra cá. E comecei a fazer aqui o colégio e estudei o segundo grau. Quando eu passei também no terceiro grau, eu fiz farmácia. Sou farmacêutico de formação. Você é formação farmacêutica. Que cidade você fez? Fiz em Bauru, na USP. Em Bauru, na USP. Universidade do Sagrado Coração. Eu fiz a faculdade em Bauru, né, até mais ou menos 98. Em 99, me formando, peguei o rumo e fui para Campinas, que era uma cidade que eu tinha um conhecimento da minha família. Muita parte do meu pai, principalmente, mudaram de Bariri. Quando minha avó mudou de Bariri para Campinas, foi a família inteira atrás. Foi todo mundo junto. Foi todo mundo, os irmãos do meu pai, só ele que não. E daí, nisso, eu acabei começando a trabalhar na área de farmácia. Naquela época, eu acabei trabalhando em drogaria e também em farmácia, de manipulação. Foi aonde eu me formei na maior parte. Né? Hoje eu tenho 5 pós-graduações na área de farmácia, né? Tanto farmácia hospitalar como farmácia de manipulação. Manipulação popular. Manipulação alopática e fitoterápica. Eu sou fitoterápico, né? Eu sou fitoterapeuta, sou formado nessa área. E foi uma área que eu trabalhei muito pouco, né? E daí, trabalhando em drogaria e farmácia de manipulação, acabou surgindo a oportunidade de passar por um processo seletivo dentro da Santa Casa de Ourinhos, que foi aonde eu mudei, de certa forma, assim, um pouco do que eu trabalhava. Eu trabalhava com farmácia de manipulação, eu passei a trabalhar com farmácia hospitalar. Certo. Foi aonde eu busquei... A primeira foi aqui em Ourinhos mesmo, na Santa Casa, ou em outro lugar? Não, farmácia hospitalar foi aqui. Aqui. O primeiro lugar que eu trabalhei dentro de um hospital foi na Santa Casa de Ourinhos. Santa Casa de Ourinhos. Sim. E desde que eu comecei a trabalhar em 2005, que foi quando... eu me registrei na Santa Casa, eu comecei a trabalhar muito a parte administrativa, principalmente relacionada à compra de medicamentos, a parte de estoques, né, que isso na época não existia sistema adequado dentro da Santa Casa. A gente via que existia muita perda, né, para não dizer desvios, certo? Mas isso é uma coisa que não vem ao caso, né, eu acho que falar do passado, mas... Isso a gente começou a criar uma regra e um controle de suprimentos, de maneira geral, desde órteses e próteses, a medicamentos, materiais hospitalares, e foi onde eu comecei a ter um trabalho maior no setor administrativo, uma vez que, de alguma forma, na época a gente não tinha hoje esse quadro de funcionários que tem hoje. Né? Hoje tá Antes eu era farmacêutico, comprador... eu imagino... E muitas vezes, pela dificuldade que nós tínhamos de pagamento,
como eu conhecia os fornecedores, quem acabava negociando com os fornecedores era eu. Porque eu falava assim, eu deixava de pagar um para pagar o outro para poder conseguir os medicamentos. Aquela época foi uma época muito difícil, principalmente no início, 2005, 2006, que foi logo depois, 2007 mais ou menos, 2006 na verdade, já existiu o conselho que hoje faz parte da diretoria. Entrou um conselho gestor para tentar dar uma balanceada na Santa Casa que estava indo a pique, praticamente. Na época, na verdade, existia um problema maior que hoje nós conseguimos receber emendas parlamentares. Antes, por causa da questão de dívidas com fundo de garantia, a gente não podia receber dívida nada. Trabalhista não podia receber nada. Então, nessa época, foi uma época que a gente começou... Fez o acordo, né, referente aos valores, na época eu não estava na administração, mas a diretoria fez um acordo, né, que isso foi feito inclusive com a parte de promotoria, né, a MP participou muito disso na época, o Adelino, ajudou bastante nesse sentido, foi um grande parceiro para que acontecesse isso, e de certa forma, a partir daquele momento, as coisas começaram a caminhar melhor, porque a gente começou a conseguir receber emendas, e com isso a gente conseguiu melhorar o quadro, vamos dizer assim, tecnológico do hospital, que na época realmente a gente não tinha equipamento nenhum. Quando você veio para Ourinhos, você veio casado, você tem filhos? Eu tenho, na verdade, 2 filhos, tá? Mas esse de outro casamento, do primeiro casamento meu, e que isso eu morava em Campinas, inclusive. Você morava Quando eu vim para Ourinhos, eu vim, na verdade, solteiro e acabei me casando aqui. Casou aqui. Casei, minha esposa é de Chavantes. De Chavantes também. Eu já conhecia a família e acabei conhecendo ela. Hoje nós moramos aqui em Ourinhos desde 2011. Né? Foi uma situação que, embora exista a distância que é pequena de Chavantes, mas pelo trabalho que eu executo, e já na época, já era administrador, esqueci de falar isso, mas eu passei a ser administrador do Hospital de Saúde Mental de Ourinhos antes, né? Foi minha primeira experiência na administração da Santa Casa. Eu fiz administração hospitalar, né? Fiz o curso, né? Quase 2 anos aí de pós-graduação, para que depois, na época, não tinha o interesse de ser administrador. Eu queria realmente fazer administração para que eu pudesse ter o conhecimento para poder ajudar o que fosse possível dentro da minha área farmacêutica. Mas com o trabalho junto com a diretoria, eles acabaram achando que eu tinha possibilidades de ajudar nesse sentido e me deram a primeira experiência para tentar conseguir fazer com que o saúde mental... Fazer um estágio lá. Vamos dizer isso aí. Se você passar por lá, você vai conseguir. Se você não ficar louco junto com os caras lá, a gente vai ser para cima. Mas lá foi uma judiação, assim, o que a gente vê da questão da saúde mental da população, porque, de certa forma, o Hospital de Saúde Mental, ele precisava existir, só que ele era usado de forma inadequada pelas famílias e até, de certa forma, judicialmente. Era abandonado. A família, muitas vezes, quando a gente dava alta para o paciente... Ninguém ia buscar. Não, o cara já não morava mais em Ourinhos. Nem morava na cidade? A família já mudava daqui. Para que não conseguisse encontrar a família. Nós tivemos várias vezes que pegar o carro e levar até a cidade que a pessoa estava, muitas vezes descobrir onde morava, e isso também existia os casos judiciais que muitas vezes o paciente ficava lá como morador, porque a gente entende a demanda judiciária e tudo mais, mas era uma situação de internação de 6 meses, o paciente ficava 2, 3, 4 anos lá. E a gente entende que o hospital ele não é para isso. O hospital ele é para tratamento agudo, não para pacientes crônicos, né? Existem os momentos que o paciente tem as crises, mas não é o caso do paciente ficar num tempo desse. De certa forma, é piorar a saúde mental do paciente. Isso tá? Tanto é que foi extinto esse sistema, né? O que o seu Wagner Breve, que é um dos diretores nossos, ele usava um termo que é muito bem-vindo, né? Que é asfixia. Na verdade, eles causaram uma asfixia financeira. Para você ter uma ideia, eu recebia R$45 de uma diária para dar 5 refeições para eles, médico, enfermeiro, roupa de cama, tudo que era feito, porque os pacientes moravam lá. Então, ou ficavam períodos muito grandes, né? No mínimo 6 meses um paciente ficava lá. Então eram situações onde a gente tinha um custo que passava dos R$200 por dia, e isso é pouco ainda, né? Se a gente for contar. A gente realmente conseguia fazer com doações e outras situações, a gente conseguia levar, mas não tinha mais como manter, e a política
de tirar dos hospitais o paciente e fazer o atendimento dentro dos CAPs, né, que é hoje o que acontece de maneira geral. E aquele programa Volta para Casa lá? Teve um programa. Tem esse programa? Tem, né? Olha, você não tem conhecimento o governo financia uma casa e é colocado 8 pacientes lá. Não, o que existe hoje, tem alguns pacientes nossos que são moradores, eram 17, se eu não me engano, que são moradores que na época, quando fechou Franco da Rocha e outros hospitais, e eles eram pacientes dessa região, os pacientes voltaram para cá e se tornaram moradores. Tinha paciente que estava há 30 anos morando lá. E daí, com essa questão do fechamento e também da mudança das regras, das leis, o governo ele criou as comunidades terapêuticas, aí, que é o que existe hoje, onde nós temos uma casa feminina e uma casa masculina aqui em Ourinhos. Então, que é cuidada pela prefeitura. Eu ouvi falar mais ou menos desse programa. E que recebe recursos, além dos LOA de cada paciente, que eles têm o recurso que eles recebem, para poder manter essa casa e eles terem uma vida melhor, né? A gente, no começo eu visitei bastante, porque a gente chegou a ser curador dos pacientes, de certa forma a gente tinha uma afinidade com eles. Mas existe uma diferenciação de pacientes já com caso agudo, já que é mais extremo, e existe outros que não, né? Que é tão mais leve, né? Como funciona? Existe isso, mas... Tem um lugar para os mais agudos ficar aqui, por exemplo? Não existe mais isso. Não existe mais isso? Não existe hoje. O que você vai ter, se o paciente agudo mesmo precisar de internação, ele vai ter que recorrer a Tupã, que tem ainda o hospital. Tinha leitos psiquiátricos, eu não tenho acompanhado mais, mas no Hospital Regional de Assis tinha eu tenho meu sogro mora em Santa Rita do Passa Quatro. Na entrada lá tem um hospital em Santa Rita e é grande. Eu não sei se é público, é muita gente, eu vejo muita gente lá. E Itu também, na entrada de Itu também tem um outro hospital também. Esse hospital ele é um hospital que é tipo uma Santa Casa, é um filantrópico, mas que atende SUS e também pacientes de convênio, se precisar. Entendi. Mas hoje o paciente, quando ele fica agudo, ele realmente tem uma dificuldade muito grande. A gente vê e a gente acaba, às vezes, tentando ajudar pacientes, muitos que estão no UPA, em situações lá que estão de agudo. E como a gente não tem mais os leitos, o paciente ele tem que ser encaminhado para fora. Às vezes isso demora, às vezes isso é rápido, mas o problema é que não é o local adequado para ficar. E, infelizmente, hoje não existe mais essa situação, até porque as regras do governo elas impõem que a gente não tenha mais, né? Esse tipo de situação de você ter um paciente isolado ou um lugar específico para isso, né? Existia uma lei que privilegiava hospitais que quisessem ter até 10 leitos para cuidados psiquiátricos, porém nenhum hospital quis ter. Porque existe uma dificuldade muito grande desse paciente de você dar alta para ele, né, muitas vezes. E outra é que esse relacionamento, né, dentro de um hospital, de você ter pacientes clínicos e psiquiátricos, isso daí muitos hospitais, complica muito. Na época a gente nem optou por isso, mas muitos hospitais que inclusive era para ter esses leitos em Ipaussu e Bernardino. E acabou mudando. Alguma coisa aconteceu que pararam isso. Também não. Era para ter 5 leitos em cada lugar. E daí a gente teria, pelo menos regionalmente onde mandar esses pacientes. Tá? Mas isso acabou não acontecendo. Daí, como eu falei, isso aí eu fiquei lá durante 3 anos e vim para essa Santa Casa em 2012. Certo. Vamos falar agora um pouco da Santa Casa. Eu queria que você explicasse para o cidadão, para o pessoal de Ourinhos e região, que a Santa Casa é uma referência regional. Como é que funciona? Como que é o sistema da Santa Casa? Como tinha um pronto-socorro antigamente, o pessoal que se ouvia na cidade ia para lá no pronto-socorro e agora não tem esse convênio mais. Explica como que funciona isso daí. Então, na verdade, mais ou menos começou em 2012 uma mudança nas regras e leis, né, relacionadas à questão de atendimento de pacientes. E foi, na verdade, culminar em Ourinhos em 2014, porque foi quando foi inaugurado o UPA. Mas outras entidades, outros lugares, outras cidades do país já tinham iniciado isso, porque as UPAs já tinham sido instaladas no município e estavam funcionando. A regra não é Ourinhos que criou, não é a Santa Casa de Ourinhos que criou, uma regra do Ministério da Saúde, onde ele cria o UPA para poder fazer uma classificação de risco, fazer o atendimento de pacientes que tenham menor necessidade de internação,
né, aqueles casos em que o paciente está com uma gripe, uma dor de cabeça, ou até situações um pouco maiores, mas que não precise vir para o hospital para precisar de internação. E a Santa Casa passou, de acordo com as ordens do Ministério da Saúde, a ser uma porta referenciada. Ou seja, hoje eu recebo pacientes do UPA e da CROSS, né? É importante dizer que a Santa Casa de Ourinhos não é um hospital de Ourinhos, é uma Santa Casa regional. E com a criação dessa situação toda que eu falei de porta referenciada, a Santa Casa de Ourinhos, ela passou a não ser referência somente para os 13 municípios que compõem a região aqui. Hoje nós somos referência para o estado todo. Se o estado não tiver uma vaga para um paciente em São Paulo e eu tiver uma vaga aqui, desde que não tenha pedidos da minha região, ele pode estar encaminhando esse paciente para cá. Tem casos assim? Tem casos, vários casos, não só de São Paulo, mas de regiões que não são nossas, regiões de Prudente, de Bauru. São casos que a gente tenta não receber, porque a gente já tem uma dificuldade muito grande de leitos aqui dentro, né? Hoje a Santa Casa de Ourinhos ela tem 110 leitos de atendimento para o SUS. E, de certa forma, hoje eu já atendo, de alguma forma, hoje mesmo eu estava lá de manhã conversando, eu estou com 5 leitos a mais do que esses 110. Pacientes internados. Pacientes internados a mais do que eu tenho contratado com o município e com a região. Por causa da necessidade da doença. Né? Não por causa da coronavírus, mas por necessidade de internação. Então, assim, hoje o contrato que nós temos é para 110 leitos de internação, isso conta os leitos de UTI, que hoje eu tenho 17 leitos de UTI adulto e tenho hoje 8 leitos de UTI infantil. Na verdade, é neonatal e pediátrico. Tá? Fora isso, são leitos de internação, onde a gente tem uma divisão também dos leitos para internação clínica, cirúrgica, ortopédica, isso aí tudo, neurológica. Tá? Então, existe uma divisão disso também. Tá? O que a população precisa entender é que a Santa Casa passou a ter a possibilidade realmente de estar atendendo aquele paciente grave hoje. Os mesmos 300 a 400 pacientes, que é a média que o UPA normalmente atende diariamente, era o que a Santa Casa atendia quando ela era pronto-socorro. Só que eram os mesmos médicos que estavam na Santa Casa, porém atendendo uma quantidade muito maior de pacientes. E muitas vezes esses pacientes não tinham necessidade de atendimento da especialidade, né? Porque o UPA não tem o especialista, a Santa Casa é para atender. Ó, se é cirurgião que precisa, a Santa Casa tem. Se é neuro, né, ortopedista, isso vai vir para a Santa Casa direto. Tá? Como que é feito, por exemplo, se a Santa Casa quiser aumentar o número de leitos, ela pode ou ela não pode, ou ela tem uma determinação? Como que funciona isso daí? A solicitação de aumento de leitos não é uma solicitação de aumento de leitos. O que eu preciso é um aumento de teto financeiro. Então, tá? Isso depende... O aumento de teto financeiro ele depende de várias situações. Ele parte da Santa Casa tendo um teto extrapolado, que hoje nós estamos com 3 milhões de teto não pago, de coisas que nós fizemos e não recebemos porque estamos fazendo a mais do que nós temos de teto. O município ele tem que demonstrar que o teto dele está estourado também, para que a gente vá para cima do Estado, que é a primeira instância, vamos dizer assim. Certo. Na CIR, que é a regional aqui dos municípios, eles resolvem que a Santa Casa precisa ter aumento de teto dentro das documentações todas que são entregues. A CIR vai para a CIB, que é em São Paulo. A CIB lá na regional, onde todos os municípios se reúnem, e a saúde, eles decidem se aquilo realmente é uma necessidade. E sobe isso para o Ministério da Saúde, que é onde vai definir se a gente pode receber aumento de teto ou não. Tá? Isso é uma coisa que está sendo feito, foi feito agora. Inclusive, tem a reunião da CIB agora dia 19, que é um colegiado. É o colegiado deles. Um colegiado. E eles vão decidir, que é o bipartite, né, que eles falam. Né? Aqui é a regional de Assis, a bipartite é São Paulo e tripartite na União, onde realmente vai ter definição. O que São Paulo definir, muitas vezes, o Ministério tem que aceitar. Só que a documentação que for, muitas vezes eles podem devolver, dizer, está faltando documentação que comprove as situações. Então a gente não sabe ainda
se a gente vai ter êxito total, mas já está em São Paulo para essa reunião da CIB, passando pela CIB e vai para o Ministério. Tem que apresentar, por exemplo, uma estatística de necessidade, sim. Passa por um colegiado técnico. Exatamente. E eles vão decidir de acordo com a necessidade. Nós pegamos, qual é a quantidade, mais ou menos, vocês sabem de cabeça, a população regional que a Santa Casa é como referência para ser atendido? Quantas pessoas? Ela vai de 250 mil, que é a nossa população regional aqui, até 700 mil quando você fala de algumas cidades a mais que a gente acaba atendendo aí na região de Assis. Hoje, com a oncologia, é mais ou menos esses 700 mil que a gente acaba 700 atendendo. Mil habitantes que o pessoal atendeu. Não, mas 700 mil habitantes para 110 leitos, praticamente você já percebe que é pouco, né? Pouco. Na verdade, isso é uma situação que acontece no Brasil todo, né, de você não ter aumento de tetos e você ter uma população que cresce. Então, quando foi criado os 110 leitos, a população era muito menor que hoje. Né? Imagina. Existe uma outra situação que está acontecendo, que aqui, se me escutarem outras cidades, outros municípios e até outras santas casas, precisa se entender que a Santa Casa de Ourinhos ela está aqui para atender a alta complexidade. Mas os hospitais da região que nós temos, e agora com a microrregulação que o governo do estado está criando, eles vão ter que começar a fazer atendimento de pacientes de baixa complexidade. Muitas vezes tem um paciente meu que interna com uma situação grave, e ele, depois de uns 5 dias de internação, eu poderia mandar ele de volta para a cidade dele. Mas daí o hospital lá não tem condições de receber ele de volta e ele fica ocupando o leito meu aqui por 14, 21, 28 dias por causa de antibiótico. Então, assim, isso é apenas um exemplo. Hoje, de acordo com os trabalhos que a gente está executando junto com o Estado e os outros municípios e outros hospitais, esse paciente ele vai ter que voltar para o seu município e ele ser tratado até o último dia lá, para que ele libere leitos para que possa atender. A parte aguda de atendimento, que foi aquela emergência, vocês atendem. Exato. Aí o prolongamento do tratamento, que já é a parte mais leve de recuperação, tem que ser devolvido para o município. Aí sobraria espaço. Daí é onde você começa a ter uma melhoria nessas situações de leitos. Porque, é como você falou, muitas vezes a gente não recebe o paciente do UPA, que é uma situação complexa do dia a dia, porque eu não tenho leito de internação. Tá? Inclusive, nós estamos fazendo reuniões constantes, né, com o Henrique, agora que é o responsável pelo UPA, um médico que é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que trabalha muito bem e, além de tudo, ele é uma pessoa da equipe de cirurgia, né, um cirurgião. Isso ajuda muito também em alguns outros aspectos. Ser um cirurgião pode ajudar bastante. Então, outra coisa, eu sou do Conselho de Saúde e a gente participa na inauguração do UPA, tudo lá. É que a saúde é uma coisa muito complexa e são determinados. O UPA deveria ser para atendimento só de urgência também. Mas você vê lá que não acontece isso. Às vezes tem coisas lá. O que acontece é que a população ela ainda tem uma cultura hospitalocêntrica. Por causa da dificuldade que ela tem de ser atendido no posto de saúde, de conseguir um exame, a população, aonde ela consegue mais rápido as coisas? Indo no UPA ou indo na Santa Casa. Não adianta. Isso é uma situação que vai acontecer sempre. Isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não, sim, eu não sei. É uma situação de Ourinhos. Mesmo com a melhoria de muitas situações que a gente vê que o governo está trabalhando, o governo municipal, abrindo vários postos de saúde, aí mantendo até meia-noite. E abriu aquele outro atendimento do pronto atendimento lá na Vila Odilon, ajudou muito. Muitas coisas eles estão fazendo. E até a situação também referente a exames, que agora tem um contrato que eles estão fechando aí, que vai realmente melhorar muito a questão de exames que estão atrasados para serem feitos. Então eu acho que está melhorando muito. Só que ainda a população, eles têm aquela ideia de que ir tentar resolver. Marcou para mim lá no AME daqui um mês. Muitas vezes o paciente ainda procura a instituição onde ele conseguiria fazer mais rapidamente o atendimento. E, de certa forma, é muito difícil para a família e para o paciente ele conseguir dizer, olha, isso aqui é grave, isso aqui não é. É porque quando você vai num lugar desse, você já tenta ir para resolver tudo. Já o cara está sentindo uma dor, ele quer se livrar da dor. E não dá para você criticar o leigo, falar assim, por que você foi para o UPA?
Olha, não dá para você dizer isso para ele, porque ele não conhece sobre doença, e isso envolve uma questão familiar, muitas vezes. Seu pai está com dor ali. Você muitas vezes vai ficar pensando que você vai no posto de saúde. Você não vai. Você vai num lugar onde você vai ter uma resolução realmente rápida. Eu já passei, acontece muito no UPA lá, que eu já vivi lá e olhei muito lá. Acontece que às vezes a pessoa, no posto de saúde, tem aquele limite de consulta e tem os horários dos médicos. Aí as crianças, no caso de criança, fica até a tarde em casa passando dor ou com febre. Aí o pai chega do serviço 5, 6 horas da tarde, vai pegar e vai falar, o posto de saúde está fechado. Então aí vai todo mundo pro UPA, aí pastela os médicos lá e é aquele rolo lá. Bom, então essa parte deu para dar um bom esclarecimento para a população, só procurar, no caso do UPA, com extrema necessidade e tentar ir no posto de saúde. Agora nós vamos falar sobre esse febre que está dando aí do vírus aí, do coronavírus. Como que tá? Começamos uma reunião, fomos falar alguma coisa lá, não foi falado no Conselho de Saúde, eu tive uma reunião essa semana, já foi falado como começar os preparativos. E como no Ourinhos não temos caso ainda, acredito que no interior acredito que não vai ser uma situação tão grave como é nos centros urbanos, que é muita gente e pessoas que viajam muito, né? Empresários, tudo que está, acredito eu que tem trazendo isso daqui, difundindo muito. Ourinhos está começando já a preparar para isso? Sim. Na verdade, Ourinhos, o governo federal e o governo estadual eles começaram a fazer demandas praticamente na semana passada, semana retrasada, começaram a criar protocolos e criar situações de reuniões, estabelecer algumas regras de atendimento para que a gente pudesse também se movimentar. Sim. Né? E hoje ocorreu uma reunião onde estava a Secretaria de Saúde, que foi na Câmara Municipal, com a participação de médicos da Santa Casa, infectologista, inclusive, que é o Mazeto, que é infectologista da Secretaria de Estado, mas é meu infectologista dentro do hospital também, onde ele falou um pouco a respeito da doença, orientando médicos e profissionais de saúde, mas a partir daquilo também está se criando um protocolo, que é uma conversa que eu tive com a Cássia, né? Que ela disse que estava pensando numa situação dessa e que partiu também da Santa Casa da gente tentar montar um fluxo do paciente de como que ele seria atendido e até de orientação para a população. Sim. Porque 85% da população, pelo que vem acontecendo no mundo, ele não precisa nem estar no hospital, nem um atendimento de emergência. Ele precisa ser cuidado e, de maneira geral, ele tem que ficar em casa. Tentar uma orientação. Uma orientação, ele pode passar por um médico profissional que não precisa ser de uma rede de urgência, mas ele é tratável e principalmente idosos e adolescentes e adultos até 50 anos, essas pessoas eles não têm uma necessidade de tantos cuidados. Então esse paciente ele pode conseguir, 85% dos pacientes eles podem ser cuidados em casa, desde que medicados, os sintomas e tudo mais. O que precisa ser internado, como eu falei com 85%, são 15% dos pacientes, aonde desses 15%, 10% são internações simples. Né? Então, de certa forma, com todos esses dados, o Estado está trabalhando dentro das necessidades que possam existir de leitos. Então, isso já vem sendo trabalhado e está sendo passado, pelo que eu entendi, hoje e na próxima semana, para os municípios, para que eles também convoquem a gente e estabeleçam as regras que a gente vai ter que seguir para poder fazer os atendimentos. Então eles vão fazer um protocolo. Hoje nós já temos lugares dentro do hospital, protocolo interno criado, de isolamento dos pacientes, caso exista necessidade. Os nossos funcionários hoje já estão trabalhando em sistema diferenciado, de utilização de EPIs, principalmente, diferenciados, para que a gente possa prevenir a doença dentro dos nossos colaboradores. Se o colaborador ficar doente, daí... Normalmente no hospital já existe uma ala isolada, porque não é só essa doença, tem muitas doenças respiratórias, normalmente que são de contágio por gotículas, né, que é o caso dela, já tem isolamento, já existe isso. Então o pessoal já é treinado já. O que precisa a população, de certa forma, entender é que, de certa forma, hoje existe essa questão da mídia.
que ajuda muito na propagação das Sim. informações, mas que também às vezes deixa as pessoas muito nervosas, muito preocupadas com a situação, né, de pandemia. Existe tudo isso, mas eu acho que nesse momento é muita cautela. Como você falou no início, acho que os centros, onde você tem metrópoles, centros mais de uma aglomeração maior de pessoas, eu acho que é onde a gente vai ter o risco maior de contaminação. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer aqui no interior, acredito que aconteça sim. Porém, acho que não precisa existir toda essa desconfiança. Hoje mesmo já recebi 5 mensagens de pessoas que eu conheço. Meu filho está com isso, está com aquilo, e olha, será que não é o caso de corona? Eu falei assim, cara, não é assim ainda. Acho que é muito cedo para pensar dessa forma, mas é lógico, leve no médico. Porque independente da questão do coronavírus, que fala-se sobre o coronavírus, mas se esquece a meningite, se esquece H1N1, esse que é o febre perigo, maculosa, entre outras coisas que estão por aí. Inclusive, nós estamos tendo um problema aqui com o mosquito Aedes aegypti. Tem dengue, tem internado, não sei se tem Sempre tem pacientes com sintomas de dengue internados. Tá? Já teve pacientes 300 agora. 300 e poucas já tem pessoas. Vários casos já. Né? E você como farmacêutico agora dá uma explicada para a população para a higienização, o que tem que fazer em casa, dá uma explicada nesse sentido. Olha, o álcool, no caso 70%, que é o álcool que vocês têm aqui, esse deve ser utilizado constantemente porque ele ajuda muito a disseminação, na verdade, a diminuir a disseminação de vírus e bactérias. Não só dessa, como todas, né? Todas. Na verdade, você já deve usar isso no seu dia a dia, e todos os lugares que você tem, de certa forma, uma quantidade de pessoas no dia a dia diferentes entrando nesse local, você deveria ter álcool gel para ser utilizado. Tá? Então, a utilização no dia a dia do álcool, ela deve ser feita dessa forma, né? E ser feito constantemente, principalmente quando você tiver contato diferente do seu dia a dia. Do seu dia a dia. Tá? E isso daqui é uma das formas que você pensa que é pouco, mas lavar a mão com água com sabão, que é uma coisa que a gente ensina dentro do hospital para pacientes, para acompanhantes, e os colaboradores têm treinamentos reincididos direto, porque lavar a mão é uma das coisas, e a limpeza com álcool gel é uma das formas melhores para você prevenir infecção hospitalar, prevenir infecções de diversas maneiras. Não é questão do coronavírus. Não é do coronavírus. Tudo você pode diminuir a infecção, o contágio, desde que você faça uma coisa simples, que é a utilização do álcool gel, e lave a mão com água e sabão. Então, cada vez que aparece muitas coisas na televisão, aí o pessoal começa a lembrar do álcool, começa a lembrar da mão. Isso tem que ser um negócio do dia a dia. Cada vez que você pegar em algum aparelho ou sair de carro, alguma coisa, você tem que lavar a mão. E se der para utilizar o álcool gel, é mais importante ainda. Eu acho que todos os lugares que atendem público, um restaurante, a banco, tudo teria que ter realmente lá. Eu acho que isso até é uma regra hoje. Deveria ser, de certa forma, todos. Por quê? É o lugar onde você está tendo contato com outras pessoas. Muita gente, né? E você pode ter contaminação. E como eu falo, a contaminação não é de coronavírus, é de muitas outras doenças. Não é? Então, a mídia está dando tão ênfase no coronavírus. Eu estava vendo a estatística, a gente trabalha aqui na associação com muitos pacientes, 800, quase 850 pacientes de idade, né? Então, a gente tenta acompanhar o risco do coronavírus é bem menor do que outros tipos de infecções que são mais comuns. Na verdade, no dia a dia, né? Vou usar um exemplo, porque o coronavírus ainda não é uma realidade aqui. Mas o H1N1, quando chegou, se falou de uma forma como se ele fosse matar metade da população brasileira, sendo que a gripe comum já matava mais. Virava pneumonia também é terrível então, para pessoas de idade. As questões que precisa se entender é que não é desse jeito, não é dessa forma, mas que o risco ele existe. É uma doença que, de certa forma, ela tem uma ação rápida, né? A proliferação dentro do organismo nosso é muito rápida, e isso ele causa muitas vezes o problema pior, que é a questão respiratória. Não dá tempo do próprio organismo reagir, exatamente. Né? Então daí é onde que tem que ter o foco da questão de você realmente procurar atendimento, mas não ficar, né, não deixar também, não precisa ficar tão alerta desse jeito, pânico, né? Mas o pânico não deve ocorrer,
mas ele tem que procurar sim, porque as questões respiratórias elas são agravadas muito rapidamente. Tá bom. Então nós acabamos de conversar aqui com o senhor Fernando. Senhor Fernando, considerações finais aí para o público, pode falar à vontade aqui. Ó. Olha, eu queria, na verdade, aqui agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco da Santa Casa, um pouco da minha vida. Parabenizar pelo serviço que você, Júlio, faz hoje aqui, que a gente acompanha. Inclusive, já falei algumas vezes para você, mas a gente precisa montar alguma coisa, porque eu atendo muitos diabéticos. Precisamos, sim. Muitos dos meus pacientes que são internados dependem desse tratamento adequado para que não precisem ser internados. E, de certa forma, o que eu quero deixar para a população é que a Santa Casa de Ourinhos, ela atende dentro da sua possibilidade e toda necessidade que o município e da região tem, a gente acaba tentando fazer esse atendimento. Porém, em decorrência de uma limitação física e até, de certa forma, técnica, a gente não consegue atender tudo o que é necessário. Infelizmente, essa é uma situação. Nós estamos buscando recursos para poder aumentar essa capacidade de atendimento e que estou à disposição sempre na Santa Casa para as necessidades aí de ser tirado dúvidas em relação ao trabalho que a Santa Casa executa. Mas, mais uma vez, parabenizo você pelo trabalho da ADO aqui, que ele é muito obrigado. Exemplo para todos. Tá ok, muito obrigado pela conversa. Quero despedir do público, agradeço a visualização, quem está assistindo, ao todo o pessoal, e estamos à disposição. A Associação dos Diabetes também está à disposição da população, quem quiser vir aqui bater um papo, fazer um exame de glicemia, e nós temos um protocolo para atendimento, que é a glicada acima de 8. Muito obrigado, população.